Ele estava sedado, né, porque a criança entubada tem que ficar sedada. Ele começou a mexer com os braços, com as pernas, sem ele querer. Ele não tinha controle do movimento dele. Mas Deus foi tão lindo, ele cuidou de cada detalhe. E eu lembro que eu fui sair do carro e peguei um guardanapo de papel, porque eu sabia que eu ia chorar. E o José não fez nada, ele só ficou sentado ali. Mas na hora que eu vi aquilo me tocou tanto. Eu falei assim, obrigada, Deus, obrigada, Jesus, como eu amo essas crianças. Como eu amo essas crianças. Me perdoa, Senhor, me perdoa. Eu vivo pedindo perdão para Deus por todos os momentos que eu tive pensamentos de negação dentro de mim, porque eu tive. Todos os momentos que eu falei, por que, Senhor, comigo? Eu falava, por que comigo, Senhor, por que comigo, Senhor? E ele falava, por que com você não? Olá, a paz do Senhor a todos, no nome de Jesus. Eu sou a Kelly, a mãe do José, a mãe do Theo, esposa do Fernando. Hoje eu vim aqui contar meu testemunho, que faz muito tempo que eu quero contar, mas antes era muito difícil para mim, até hoje. Se eu chorar aqui, me desculpem, mas Deus vai estar me guiando, eu creio em nome de Jesus. Eu quero contar meu testemunho desde o início. E meu início começa com o meu namoro com o Fernando, quando eu tinha 16 anos e ele 17. Namoramos por 3 anos e depois nós viemos para a Irlanda. Nós viemos noivo, ficamos na Irlanda por 4 anos, voltamos para o Brasil, ficamos 6 anos no Brasil. E foi quando eu decidi ter um filho. E eu engravidei do José. E foi uma gravidez muito desejada por nós. E uma vez eu estava orando, eu não era convertida ainda, mas nós éramos muito católicos, eu e o Fernando. E eu estava orando, conversando com Deus. O Fernando estudava na época. E eu estava muito cansada, porque eu trabalhava numa creche da Santa Casa de São José do Rio Preto. E eu estava muito cansada, e já estava grávida já de 2 meses, e fui orar. E quando eu fui orar, Deus falou comigo, e se teu filho tivesse alguma deficiência? E aquilo lá me prendeu um pouco o meu coração. Não entendia muito, porque na época eu não era convertida, então não era tão sensível ao Espírito Santo. Mas eu senti paz, fiquei em paz naquele momento. E logo no mês seguinte eu fui fazer a ultrassom da nuquinha. E foi quando deu uma alteração. Quando o médico começou a fazer a ultrassom, como se eu já esperava, como se ele fosse já falar alguma coisa, algo que meu bebê não estaria bem, não sei, talvez seria coisa de mãe, pela primeira vez. Eu já esperava como se ele fosse me falar algo. E ele começou a passar, né, a máquina na minha barriga, fazendo a ultrassom. E eu vi no semblante dele que ele não estava muito satisfeito com o que ele estava vendo. Aí ele passou ultrassom na minha barriga várias vezes e falou que era pra mim dar uma volta, comer um chocolate e depois de 15 minutos que era pra mim voltar. Eu fui dar essa volta, compramos o chocolate e eu lembro que eu comecei a chorar. E eu sabia que ali não estava nada bem, que alguma coisa estava errado. E eu liguei pra minha mãe e chorando e falei pra ela que tem alguma coisa errada com o bebê, eu não sabia ainda o sexo do bebê. Mas falei, tem alguma coisa errada, porque o médico mandou eu dar uma volta e voltar de novo. E depois de 15 minutos nós voltamos e ele falou que estava alguma coisa errada. Que o tamanho lá no centímetro era muita pouca coisa. Não estava batendo. E ele falou assim que a probabilidade de ter síndrome de Down ou autismo não, desculpa, de ter alguma deficiência era muito grande.
mas que ele queria que mais 2 pessoas fizessem outra vez a ultrassom, porque eu e o Fernando tinha 26 anos. Então, ele achava assim muito novo, a gente muitos novos, para ter um filho com síndrome de Down. Não sei o que ele pensou, acho, na hora. E dali em diante foi vários exames, foi muito exame de sangue, foi várias ultrassons durante um mês eu fazia uns 3 ultrassom. E todas dava que não tava batendo. E depois eu voltei nele de novo, e ele falou assim, para ter certeza, que se for síndrome de Down, quando você tiver de 7 meses, a gente vai fazer uma ultrassom do coração do bebê na sua barriga. Se der alteração, a probabilidade de ser síndrome de Down ia aumentar. E eu fui e fiz. E deu alteração no coração do bebê. E eu fiz essa alteração, depois de umas 2 semanas, mais ou menos, minha bolsa rompeu. Eu tava grávida de 34 semanas, que é 7 meses. Entrando pro 8º mês. E minha bolsa rompeu. E eu tava indo dormir, o Fernando não tava na escola, o Fernando tava na escola. E eu liguei pra ele, né, toda desesperada, que a bolsa tinha rompido. Aí ele veio e me levou pro hospital. Ali, como eu tava com 34 semanas, era muito novinho ainda, e já sabia que ele ia ter algum problema no coração. Então decidiram me deixar ali mais por uns 3 dias, pra mim tomar a vacina pra amadurecer o pulmãozinho do bebê. Então eu fiquei com a bolsa rompida, só que dentro do hospital, eles me monitorando. E ali eu só fiquei deitada, tomando muita água. Então depois de 4 dias, veio o José. E quando ele nasceu, os médicos falaram que ele tinha síndrome de Down, que ele ia pra incubadora, né, pra eles fazer os exames, porque já sabia que ele tinha algum probleminha no coração, mas não sabia ainda o que era. Então ele foi pra incubadora e eu fui pro quarto. Eu passei muito mal, perdi muito sangue e eu não consegui ver ele no mesmo dia. Eu só fui no outro dia de cadeira de roda, que eu fiquei muito mal mesmo. Eu perdi muito sangue, eu tive que tomar bolsa de sangue, tive que tomar ferro. E foi meio complicado depois do parto. O José fez o exame de coração, ele tinha CA e CV, são 2 buraquinhos no coração. Mas ele falou que não era muito grave. Ele ficou na incubadora por 2 semanas. E os médicos já falando que ele tinha síndrome de Down, só que eu e o Fernando não queria acreditar. A gente não acreditava, assim, a gente tinha muita fé em Deus. A gente falava, não, ele não tem síndrome de Down, ele não parece que ele tem síndrome de Down. Ele não tem, a gente não queria aceitar. Eu e o Fernando, a gente não queria aceitar a nova realidade. Porque a gente era muito novo, né? Todo mundo falava, nossa, vocês são muito novos. A gente não vê, hoje em dia, assim, pais novos com síndrome de Down. Pais mais velhos, né? E ali ele ficou por 2 semanas, depois ele foi pro quarto, aí eu fiquei com ele no quarto. A gente ficou 1 semana, depois a gente foi pra casa. E mesmo eles falando que tinha que ter, que ele tinha síndrome de Down, ele tinha que fazer um exame pra confirmar o síndrome de Down. E esse exame, ele tirou o exame de sangue no hospital, só que ia sair depois de 1 mês. Durante esse 1 mês, acho que foi o pior mês da minha vida, pra mim e pro Fernando. Porque a gente ficou muito inseguro, a gente ficava falando assim, não, ele não tem síndrome de Down. E eu comecei a ficar muito triste. E quando depois que passou 30 dias, que a gente foi pegar o exame, e durante 30 dias, eu e o Fernando fez um exame de sangue também, pra ver, né, porque ele já sabia que ele tinha síndrome de Down, só que a gente não queria aceitar. Então eles tiraram o exame nosso também pra ver da onde que veio o síndrome de Down, se era do meu sangue ou do sangue do Fernando. E quando a gente foi pegar o resultado, foi com a psicóloga também, junto com a doutora, e ela falou que ele tinha síndrome de Down, e que no exame de sangue não tinha dado nem que era do meu sangue, nem do sangue do Fernando. E a doutora falou ainda, foi o papai lá de cima que mandou eles pra vocês. E a gente ficou
triste na hora, a gente não entendia. Por muito tempo eu não entendia os propósitos de Deus. E foi muito difícil a aceitação. No momento eu queria morrer. Cheguei a falar, Deus, eu quero morrer. Eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. E eu lembro quando eu fui fazer a ultrassom do coração do bebê, eu passei em frente, perto do hospital, São José do Rio Preto, do HB, tem uma PAI. E eu lembro que eu passei ali perto. E quando ele já tinha me falado que ia ser síndrome de Down, a probabilidade de ia ter síndrome de Down. E quando eu tava passando em frente à PAI, tinha umas crianças saindo. E eu pensei comigo, meu Deus, eu não vou conseguir. Vai ser muito trabalho, eu não vou conseguir, porque eu era muito de ficar em casa, eu sou ainda muito de ficar em casa, muito incomodada. E eu sabia, porque eu trabalhava numa creche da Santa Casa, do hospital, e lá eu cuidei de uma menina que ela tinha síndrome de Down. E a vida da mãe dela era muito corrida, muito corrida. E eu falava com Deus, Deus, eu não vou conseguir, é muito corrido, vou ter que fazer muita coisa, eu não vou conseguir. Eu pensei comigo. E quando ele nasceu, que ele estava no hospital, eu amamentei ele, mesmo ele estando na incubadora, eu tirava o meu leite. E mesmo no primeiro dia, assim, que eu fui tirar o leite, uma enfermeira sentou lá comigo e falou, não vai ser fácil, porque eu conheço uma mãe e que eu sei que a vida dela não é fácil, é muito difícil, mas por dentro de mim eu sempre falando, não vai ser difícil, vai ser fácil, porque o meu Deus está comigo. Quando eu entendi depois, o nosso Deus está conosco, mas isso não significa que a gente não vai ter dificuldade, e isso não significa que a gente não vai passar por tribulações. Nós vamos sim passar por tribulações, porque Deus nos molda na tribulação. Então eu pensava comigo, não, vai ser fácil, muito fácil. E ali várias pessoas falaram pra mim, olhavam pra mim quando eu falava que tinha síndrome de Down, falavam, nossa, coitada de você, falava na minha cara, coitada de você, né, com uma criança com síndrome de Down. E eu falava, meu Deus, por que as pessoas têm dó de mim? Né? Parece que era um bicho de sete cabeças, mas pra mim, depois eu comecei a aceitar, assim, eu comecei a me apaixonar pelo José. E eu e o Fernando aceitamos, passamos daquela fase difícil de aceitação. E mesmo que as pessoas ficavam falando pra mim, pra ele, que tinha dó de nós. E a gente falava, que dó, né? Pensava com nós, por que dó? Se Deus não deu, né? Ele vai nos capacitar. E o José, quando ele nasceu, já falou que ele precisava de muita fisioterapia. Ele era nenê. E ele começou a fazer fisioterapia desde novinho. Ele tinha eu acho, uns 2 meses, 3 meses. Ele começou já a fazer a fisioterapia. E eu voltei a trabalhar, só que ficou muito difícil. Ele voltou a trabalhar, como era uma creche, ele voltou comigo. E lá ele pegou uma gripe muito forte na creche. E como a imunidade do síndrome de Down é mais sensível, e era meu primeiro filho, então não entendia muito bem, e ele ficou muito doentinho. Aí eu decidi sair da creche. Ele já estava com 5 meses. Quando ele estava com 6 meses, ele pegou uma pneumonia. Ele ficou muito ruinzinho. E eu levei ele para o hospital, no HCM, São José do Rio Preto, Hospital da Criança. E ali internaram ele. E o José, desde pequeno, ele gosta de comer muito. Ele mamava e comia bastante, desde pequenininho. Ele só come comida amassadinha hoje. Mas na época era papinha e leite, ele mamava bastante. E aí, eles falaram assim que ele tava com a respiração muito cansada, que não era pra dar leite pra ele. E isso era umas 8 horas da manhã. Quando eu fui lá por umas 4 horas da tarde, internaram ele, né? Eu já tava internada com ele. Quando foi umas 4 horas da tarde, esse menino começou a chorar, desesperado, que queria comer. Aí a doutora passou, viu ele, falou assim que não era pra dar ainda nada, que ia colocar ele no soro e não era pra dar nada pra ele comer.
E ela saiu do quarto e o olhinho dele começou a tremer. O olhinho dele. Aí eu falei pra enfermeira, o olhinho dele tá tremendo. Ficava assim, balançando. Aí a doutora tava ali ainda, vendo as crianças ali do lado, chamou ela, ela voltou. Ela falou assim, é convulsão pelo olho. Nunca ouvi falar disso. Mas ela falou, é convulsão pelo olho. E aí, ela ligou pra a neuro por telefone, passou um anticonvulsivo pro José na veia. Só que a doutora nem viu ele. E passou um anticonvulsivo na veia. E é muito engraçado o cuidado de Deus, assim. Mesmo quando eu não conhecia ele realmente, e eu não era convertida ainda na época, ele já cuidava de cada detalhe. Na que eu via, ele chamava de bomba, que era uma máquina mais ou menos desse tamanho assim. Era uma seringa bem grande que encaixava nessa máquina, que ele chamava de bomba. E pegou e falou pra mim segurar ele no colo. Eu tava segurando ele. Eu peguei ele, segurei ele no colo, e ela ia passar esse convulsivo na veia. Eu parece que eu tava esperando pra alguma coisa. O Fernando não tava no quarto nessa hora. O Fernando tinha descido rapidinho lá embaixo, pegar uma coisa no carro, não lembro o que que era. E a enfermeira colocou o remédio. Na hora que o remédio caiu na veia dele, ele deu uma parada na hora. Na hora, parece que eu tava esperando, eu tava sentindo no meu coração que aquilo não ia dar muito certo. Ele parou na hora. Hoje eu consigo falar normalmente, mas por muitos e muitos anos, por isso que eu não contava meu testemunho. Porque eu chorava desesperadamente. Eu vi o José morrendo nos meus braços. E na hora que eu vi ele esticando, ele deu um grito, esticou as pernas e os braços. Eu comecei a gritar, a gritar, a gritar, que eu nunca tinha gritado tanto na minha vida. Tanto, tanto que eu gritei. Eu sei que foi muito rápido, muito rápido. Eu gritava, eu não sei. A enfermeira saiu do quarto, correndo. Ela ligou pros médicos da cardio. Todos os médicos da UTI NEL subiram. Mas foi muito rápido. Acho que não demorou 3 minutos. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu sei que eu gritava tanto. Acho que todo o hospital ouviu eu gritando. Eu sou muito tímida. Quem me conhece sabe que eu sou muito tímida. E eu sou assim. Eu sou muito pra disfarçar, né? O meu sentimento. E naquele dia, nem eu acreditava assim tanto que eu tava gritando. E os médicos já entraram, um monte de médicos, já tiraram ele do meu braço. E eu não consegui ver, começaram a reanimar ele. Eu não consegui, eu saí da porta, o Fernando tinha acabado de chegar. Eu saí e fiquei na porta, assim, do lado de fora, gritando. Eles tentando reanimar ele. Ele tinha 6 meses. E ficaram ali com ele, reanimando eles por 30 minutos. Eu sei que tudo ficou ali 1 hora, porque aí eles tentaram reanimar ele por 30 minutos. E depois entubaram ele dentro do quarto mesmo. Aí o Fernando foi me acalmando, eu fui ficando mais tranquila. E aí levaram ele pra UTI. Pra UTI NEL. Só que eu achava assim, vai pra UTI NEL, vai passar só essa noite, né? E aí falou que ele ia passar a noite. Eu já fiquei desesperada, né? Mãe de primeira viagem, ficar longe do filho. E não podia ficar na UTI NEL, não podia ficar lá dentro. E eu tive que ficar longe dele. E eu falei assim, vai ser só uma noite, no outro dia ele vai estar bem. E nós vamos pra casa, né? Pensando comigo. E ali ele ficou 30 dias. Deram sedação pra ele. E ele ficou 30 dias. Com a sedação, como o síndrome de Down eles são muito sensível, ele teve coreia. Coreia, pra quem não sabe, é movimentos involuntários. Depois de umas 2 semanas, mais ou menos, ele tava sedado, né? Porque a criança entubada tem que ficar sedada. Ele começou a mexer com os braços, com as pernas, sem ele querer. Ele não tinha controle do movimento dele. Mas Deus foi tão lindo, ele cuidou de cada detalhe. Ali ele colocou vários anjos que guarda aqui no meu coração. Todos estão no meu coração. Todas as enfermeiras, médicos que cuidaram dele. E tem uma enfermeira muito especial, que eu tenho que falar dela, que eu tenho que citar o nome dela, porque o que ela fez por mim, Deus usou ela. A Sheila, a enfermeira lá da HCM. Ela não me conhecia, mas ela fez coisa por mim que, meu Deus. Ela falou assim, no segundo dia, né, que falar que tinha que ficar mais.
Ela falou assim, eu vou fazer de tudo para colocar ele na sala, numa outra salinha, que ali só ficava crianças mais que não podia ter contato com outra criança. Isolamento, chama isolamento. Eu vou falar pra doutora colocar em isolamento, porque ali a mãe pode ficar com a criança. E era uma salinha dentro da UTI, né? Só que ela era uma sala fechada. Lá dentro da sala tinha televisão, tinha banheiro e tinha uma poltrona que a mãe podia ficar ali e podia dormir. E ela conseguiu, na segunda noite ela conseguiu. E eu consegui ficar com ele. Consegui ficar com o José. Os 30 dias ali, com ele, o tempo todo. E ela foi um amor, assim, ela fez muitas coisas, como ela, como todas as enfermeiras. Tenho todas elas no meu coração. Eu vi ali o cuidado de Deus em cada detalhe. E o José, veja, ele melhorar, ele foi pegando outra infecção. Que a Isis fazia um monte de exame, não via, não achava o que era. E fizeram um exame do pulmãozinho dele. E o pulmãozinho dele estava encharcando de sangue, porque ele tinha um problema de coração. Tinha o CA e CV. E na época eles falavam assim que não ia precisar fazer cirurgia, né? Porque eram 2 buraquinhos, ele era criança, e assim, tinha a possibilidade de fechar esses 2 buraquinhos. Só que, como ele pegou essa pneumonia, deu toda essa complicação, ele teve que fazer a cirurgia. Aí me falaram, mãe, você vai pro quarto, aí vamos tentar desentubar ele. Você vai pro quarto, vai ficar de 3 a 4 dias no quarto, e vai pra casa ficar mais uma semana, e vai voltar com ele, que ele vai precisar fazer a cirurgia. Falei assim, meu Deus, né? Já pensei, já fiquei desesperada. Aí, quando ele voltou pra fazer a cirurgia, ele já tava com quase 8 meses, né? Porque ele ficou 30 dias, tudo. Depois a gente ficou uma semana no quarto, depois a gente ficou mais uma semana em casa. E quando a gente foi pro quarto, aí veio a doutora da cardio, conversar, me explicar como que ia ser a cirurgia, que a cirurgia ia ser simples, que ele ia ficar... porque, como eu sou mãe de primeira viagem, ter ficado com ele 30 dias, mesmo que eu fiquei com ele no hospital, pra mim parece que foi uma eternidade. E eu pensei comigo, meu Deus, fica mais no hospital ainda? Ela, não, eu te prometo. Vocês vão fazer a cirurgia, vai ficar uma semana só, depois vão pra casa. Eu pensei comigo, uma semana só, então dá pra ficar, né? Mas aí ela falou assim, mas pode ser que não. Eu falei assim, meu Deus. Aí a gente tentar desentubar ele, foi muito difícil pra desentubar ele. E conseguiram desentubar, nós fomos pro quarto. E aí quando desentubou ele, que parou de dar sedação, aí ele parou com a Coreia, porque falava que Coreia, a doutora falou que ele não ia parar mais, que Coreia quando dá pra vida toda. Eu falei, misericórdia. Esse menino vai ter esse movimento involuntário pra vida toda. Foi muita coisa na minha cabeça, muita coisa. Eu fiquei muito desesperada, mas Deus estava no controle sempre, cuidando de cada detalhe. Nós fomos para casa, ficamos uma semana em casa. Aí eles ligaram do hospital falando que era pra gente voltar para ele fazer a cirurgia. Nós voltamos e ele fez a cirurgia. O sangue dele saiu todo do corpo, passou por uma máquina. Porque quando eles estão fazendo a cirurgia, tem uma televisão dentro da UTI cardio, que eles ficam vendo, né? Porque eu já vi que eu fiquei ali com o José por um bom tempo, então eu via. E do dele também. Só que do José eu não vi, eu vi de outra criança, mas dele eu não vi. A doutora que falou depois, que o sangue dele passou por uma máquina e que ele fez a cirurgia, tudo. A cirurgia dele desde que demorou 1 hora, mais ou menos. E ele foi pro quarto não, foi pra UTI cardio. Agora ele não, antes, quando ele tava internado da pneumonia, era UTI neo. Só que antigamente a UTI neo e a UTI cardio eram juntas. Era uma parte, ela era dividida no meio. Uma parte era UTI neo e outra era UTI cardio. E aí ele foi pra UTI cardio, dessa vez que ele fez a cirurgia. Na UTI cardio, eles ficam mais de olho, porque a criança acabou de fazer cirurgia, tudo, né? Elas estão mais sensíveis. E tinha criança, assim, que voltava da anestesia e já desentubava, e tem criança que já mamava leite, que eu vi ali, né? Eu falei assim, do José vai ser assim também. Eu levei a mamadeira dele, tudo certinho, e esperando ele acordar.
E eles não tiraram a sedação dele. Porque como foi difícil tirar, desentubar ele da outra vez, eles ficaram meio com medo de desentubar ele. Então, decidiram, desculpa, decidiram desentubar ele no outro dia. E aí, eu cheguei na visita. Ele estava entubado. Aquilo lá já me apertou o coração. Falei, meu Deus, não desentubaram ele. Eu ia de manhã, como o Fernando na UTI, quando a criança está na UTI, pode ficar entrando a hora que quiser. Então, como o Fernando ia trabalhar, ele me levava cedo, eu ficava o dia inteiro no hospital. E o acompanhante tinha o direito ao almoço e janta. Então, eu ficava ali o dia inteiro, só que não podia ficar junto com ele. Eu ficava na salinha lá fora. E quando era alguma coisa assim, eles me chamavam e eu entrava assim na hora que eu queria, só que quando ele estivesse aspirando ou aspirando outra criança do lado, eu não podia entrar. Então, aí eu entrei, ele estava entubado ainda, eu fiquei muito triste, aí a doutora falou que tinha tentado entubar ele, só que não conseguiram desentubar ele. Ele não conseguiu ficar sem o tubo. Aí, ali ele ficou 30 dias entubado. E quando tá entubado, não pode ficar muito tempo entubado. E começaram a tentar de novo desentubar ele. E não conseguia. E começaram a falar de fazer a tráqueo. E o que eu falava, meu Deus, eu não quero que o José coloque a tráqueo. De jeito nenhum. De jeito nenhum eu quero que ele coloque a tráqueo. Porque eu falava assim, o síndrome de Down, ele já tem dificuldade na fala. Imagina se colocar tráqueo. E eu comecei a me desesperar. E eu ia no banheiro sempre, sempre, sempre no hospital. Eu ia no banheiro, ajoelhava e pedia a Deus para ter misericórdia, para Deus olhar por ele. E começou assim, numa semana, quase todas as crianças da cardio colocou a tráqueo. Eu lembro que eu estava sentada na salinha ali, esperando que todas as mães ficavam, as mães, os pais que estavam acompanhando as mães. E tinha uma menininha do lado do José, que ela tinha colocado a tráqueo. E a mãe dela pegou e chegou em mim. A mãe dela nem conversava comigo. Falou assim, amanhã vai ser o seu. Porque o José foi o único que não colocou tráqueo. Como que Deus é maravilhoso e cuida dos pequenos detalhes. Todas as crianças da cardio colocaram o tráqueo. Eu chorava o tempo todo. Todo mundo me conhecia. Porque aí depois eu comecei a ficar com ele, com o José. Porque depois colocou ele numa outra sala. Só que na cardio é diferente. Quando eu tava na UTI Neo, era uma salinha só que eu e ele podia ficar. Na cardio era uma sala, só que tinha uns 8 leitos, mais ou menos, de criança, da cardio. Só que era dentro da UTI cardio também. Só que essa sala era separada. E ali eu podia ficar com ele. Aí a mãe pegou e falou pra mim, amanhã vai ser o seu. Eu nem respondi, só dei olhei pra ela assim, dei uma risadinha meio assim, né? Sem graça, porque eu não sou de chatear ninguém. Eu não consigo, isso é de mim, eu não consigo chatear ninguém. Mas eu me mordendo por dentro, né? Eu falei assim, não vai. Não vai. E eu lembro, a gente era católica, a gente foi na igreja. E dentro da igreja católica tem uma salinha lá, que eu entrei naquela salinha e ajoelhei. Estendi minhas mãos pro hospital, em direção ao hospital. E pedi a Deus com todo o meu coração, com todo fervor. Falei assim, Senhor, protege o José. Não permita que ele coloque essa tráqueo. Eu pedi com toda a minha fé. Engraçado que mesmo eu sendo católica, eu não pedia pra santo, né? Em certas ocasiões, né? Nessa ocasião, eu não pedi pra santo. Né? Porque a gente, às vezes, o católico tem o costume de pedir pra santo, né? Intermediar com Deus, falar com Deus. Sendo que a gente pode falar com Deus diretamente. Ele nos ouve diretamente. E nesse dia eu falei com Deus diretamente, com ele. E falei assim, Deus, eu não aceito essa tráqueo no José. Eu não aceito. E ia fazer, no outro dia, isso foi no domingo, na segunda-feira, ia fazer um teste nele, para colocar a tráqueo. E eu andava pelo hospital todo mundo me conhecia, as fisioterapeutas me conheciam e falava, mãezinha, é o melhor pra ele. E a doutora chegou a conversar comigo, falando que a responsabilidade era minha.
Se eu não aceitasse, se ele morresse, a responsabilidade era minha. E eu falava não, porque eu não queria que colocasse a tráqueo. E foi fazer o teste nele, tinha marcado fazer o teste nele, era umas 5 horas da tarde, mais ou menos. Eu lembro que quando me falou que era pra me sair, que eles iam fazer o teste, eles me chamaram, eu e o Fernando, né, pra fazer, me explicou como que era, e pra fazer o teste, se ele não conseguisse, porque ia colocar na tráqueo. Eu lembro que eu fui no banheiro, orei a Deus de novo, pedindo a Deus pra não colocar. Aí eles tentaram tirar o tubo e não conseguiram. E o doutor falou que estava muito machucado. Como estava tentando desentubar toda hora, não toda hora, né? Mas já fazia acho que uns 2, 3 dias em seguida, tinha machucado. E aí ele pegou e falou assim: nós vamos esperar mais uns 4 dias. Se ele não conseguir ficar sem o tubo, na próxima vez que a gente tentar, a gente vai fazer a tráqueo. E eu pensando comigo, não vai, não vai. Né? Eu pensava comigo, dentro de mim, eu falava, não vai. E eu sempre pedindo a Deus, chorava, andava chorando o hospital inteiro. Ia no banheiro, e passou esses 4 dias. O José, tentaram desentubar o José, né? Fizeram a reunião de novo, porque sempre eles faziam reunião comigo com o Fernando, né, antes. E chamaram eu e o Fernando. E o Fernando me perguntou, né, se podia colocar tráqueo. Eu, não pode. Não pode colocar tráqueo. Ele falou assim, sai lá fora, eu vou fazer o teste, daqui a pouco eu chamo vocês. Aí a gente saiu, e a gente saiu, e eu fui diretamente pro banheiro. Sempre eu ia pro banheiro. Sempre quando a gente saía, eu ia pro banheiro. Eu orei ali de novo, pedindo a Deus pra olhar pelo José, proteger o José. Aí eles chamam. Eu tava dentro do banheiro ainda. Eles me chamou. Ele chama pelo nome, né? Aí chamou eu e o Fernando. Aí eu e o Fernando fomos. Ele falou assim: eu tenho uma novidade pra vocês. A garganta dele tá mais limpa do que a minha. Eita glória! Tá mais limpa do que a minha. Ele falou: não dá nem pra acreditar, mas tá mais limpa do que a minha. Agora vocês. Aí tava desentubado, quando a gente entrou. Ele tava desentubado, tava com muita dificuldade pra respirar sozinho, porque já fazia ali quase 3 meses já, né, que tava ali, 2 meses. Aí a gente começou a conversar com ele, falou assim, que era pra gente ficar ali, né, conversando com ele, pra não deixar ele dormir, que ele tinha que respirar sozinho. E o Fernando ficamos ali, conversando com ele, conversando com ele. E aí ele começou a voltar, assim, respirando com muita dificuldade. Aí depois colocaram outro aparelhinho, assim, no nariz dele. E aí ele ficou com aquele aparelhinho, respirando. Aí ele ficou aqui lá por umas 3 semanas, eu acho. Mas não colocou a tráqueo. Para a glória e honra do Senhor Jesus, ele não colocou a tráqueo. E aí foi o segundo milagre de Deus, né? Porque o primeiro foi quando ele deu a parada respiratória. E aí a segunda, que ele não colocou a tráqueo. E a gente ficou ali mais tempo, né? E toda vez que ele estava sedado, ele tinha coreia. Toda vez que ele estava sedado, ele tinha coreia. Os movimentos involuntários. Foi um momento muito difícil, mas graças a Deus passou. Ali teve vários momentos, assim, de eu pensar assim, eu não vou dar conta, porque eu não conseguia deixar ele sozinho. Tinha minha sogra que queria ficar com ele, tinha o Fernando que poderia ficar com ele. Eu deixava o Fernando dormir ali no sábado, uma noite só, mas eu não conseguia deixar ele. Eu queria ficar o tempo todo com ele. E graças a Deus, assim, o tempo que ele ficou na UTI, eu consegui ficar com ele. E eu lembro que já estava quase no 4º mês. Eu estava muito cansada, muito cansada. Porque na UTI não tem janela. Então eu não via a luz do sol. E às vezes que eu saía lá fora, começou a me atacar labirintite. Porque eu só ficava no escuro, não via a luz do dia. E teve uma vez que o Fernando falou assim, a enfermeira falou assim, vai dar uma volta com teu marido, vai lá fora, porque lá fora tinha lanche. Tinha um negócio de lanche. E minha sogra tava lá esse dia. Ela falou assim, vai dar uma volta com teu marido. Porque as enfermeiras via que eu queria só ficar ali com ele e via que eu tava cansada. E eu fui comer um lanche com o Fernando, com a minha sogra. Quando eu sentei na mesa, eu comecei a chorar, a chorar, a chorar. E o Fernando perguntava, por que você tá chorando? E eu não respondia, eu só chorava, eu só chorava. Mas por dentro de mim eu sabia, eu tava cansada. Eu falava, Deus, eu não vou dar conta. Deus, eu não vou dar conta, eu tô no meu limite.
eu tô no meu limite, eu não vou dar conta. E, e, e isso foi num sábado. No domingo, o, um enfermeiro pegou e me falou: vai pra casa descansar, você precisa descansar. Você precisa descansar. Como que você vai cuidar dele se você tá cansada? Todo mundo viu o cansaço, acho que no meu olho. As pessoas conversando, eu tava na sala lá fora. Porque às vezes tinha que sair. Você tava lá na sala lá fora. Às vezes as pessoas estavam conversando comigo, meu olho fechava. Do nada, meu olho fechava. Porque às vezes o José passava a noite inteira, a maioria das vezes. Ele passava a noite inteira acordado. E dormia o dia todo. E à noite é um silêncio, né? Todo mundo, eles até apagam a luz. Só que o José Miguel passava a noite inteira acordado. E quando durante o dia todo mundo tá ali, eu tinha vergonha de dormir durante o dia. Então eu passava a noite e o dia acordado. Então eu já tava no meu limite. Eu já tava no meu limite. Mas graças a Deus aí mandaram ele pro quarto. Ele ficou ali no quarto uns 2 dias. Aí deu pneumonia de novo. Aí passava antibiótico, deu alergia, soltou bolhas, queimou o rosto dele. Soltou umas bolhas assim no rosto dele que chegou a queimar o rosto dele. Aí voltou pra UTI de novo. E queria entubar ele de novo. Eu falei assim, não, entubar ele de novo não, pelo amor de Deus. Entubar de novo, não. E eu falava, não, entubar de novo não. E como ele tava daquele jeito, ia ter que fazer um exame que tinha que entubar. Aí a doutora ia conversar comigo, mãezinha, não vai ter como. A gente, pra esse exame, precisa entubar. E ela já viu o desespero no meu rosto, né? Ela falou assim, mas eu prometo que vai ser só pra fazer o exame. Se ele... E que a sedação era muito forte, então ele ia ter um sono muito profundo, que ele não ia... Ela estava com medo, ele não conseguia respirar. Aí eles entubaram e falaram assim, eu vou fazer o exame e já vou desentubar ele. Aí tá, fez o exame, aí me chamou na salinha de novo. Aí ela falou assim, falou assim, ó, o jeito que ele tá. Mostrou pra mim, pro Fernando, ó, o jeito que ele tá. A sedação tá muito forte ainda, ele não tá acordando. A gente vai deixar ele com o tubo mais um pouquinho. Falei assim, meu Deus, né? Aí a gente foi, ela mandou a gente sair e já fui direto pro banheiro. Eu falei assim, meu Deus, faça que esse menino acorda, Senhor. Faça que esse menino acorda, Senhor. Eu tava no banheiro, ela me chamou. Chamou eu e o Fernando. Aí nós fomos, ele tava acordando. Aí você fica aqui com ele e deixa ele acordado. Fica conversando com ele pra ele não dormir. Aí a gente ficou conversando com ele pra ele não dormir. E deu certo ele não ficar entubado, graças a Deus. Aí, daquele dia ali que ele fez esse exame, demorou uns dias, ele ia fazer 1 aninho. Então ele fez 1 aninho na UTI, ele tava na UTI. E eu falei assim, meu Deus, um dia antes dele fazer 1 ano, eu falei assim, Deus abençoe, Senhor, dá esse presente pra nós, dele eu fazer 1 ano, que a gente possa ir embora pra casa. Porque no total já ia fazer 4 meses. E 1 aninho ele tava na UTI, né? Na UTI cardio. E a fisioterapeuta até fez um cartaz pra ele, colocou lá no quarto, com umas bexigas. Vou colocar aqui depois foto dele de 1 aninho na UTI. E a fisioterapeuta foi muito carinhosa. Fizeram lá um cartaz pra ele e colocaram uma bexiga lá pra ele lá na UTI. Depois disso, ele ficou mais 2 dias, foi pro quarto e nós fomos pra casa. Quando a gente tava saindo do hospital, assim, porque as doutoras viu toda a dificuldade, a Coreia, porque elas falavam que não ia ter cura, toda a dificuldade que ele teve de desintubação, de ele ter conseguido ficar sem a tráqueo. A gente tava indo embora, a doutora falou assim, o José indo embora. Falei assim, graças a Deus. Aí ela pegou e falou assim, a gente vai fazer um estudo com o José, né? Porque ele passou ali por vários processos ali, que foi um milagre de Deus mesmo, né? Porque várias vezes, assim, eu achava que eu ia perder o José. E ela falou assim, a gente tem que fazer um estudo com o José. Eu pensando comigo, nem cavacatuza que eu volto mais nesse hospital. Eu queria sair dali, que eu não queria voltar mais. E nós fomos pra casa. Graças a Deus, José Miguel foi se recuperando. Ele, como tem síndrome de Down, tem hipotomia, que é os músculos flácidos, né? Tem que fazer muita fisioterapia. E ele ficou muito molinho, como ele ficou deitado ali muito tempo. Ele ficou assim, voltou estaca zero, porque eles demoram a endurecer o pescoço. Então ele ficou mole. Ele tinha 1 aninho, ele era como se fosse tinha acabado de nascer. Ele ficou muito molinho,
muito, muito molinho. E a gente teve que fazer curso pra pegar ele, como ele tinha feito a cirurgia. Não podia beijar no rosto dele, pra não pegar bactéria. Tinha um jeito certo de pegar ele, um jeito certo de trocar ele. Então eu e o Fernando teve que fazer um curso pra aprender a pegar ele. E ele foi pra casa, graças a Deus, foi se recuperando, foi fazendo a fisioterapia. Precisava de muita fisioterapia. Eu ia pro médico de segunda a sexta. Todo dia tinha uma coisa pra fazer. Todos os dias eu tinha uma coisa pra fazer. Nessa época eu morava no Brasil, hoje eu voltei pra Irlanda. Mas nessa época, quando ele saiu do hospital que ele precisava de muita fisioterapia, num domingo a gente tava assistindo um jornal, ele e o Fernando, e o jornal, eu não me lembro se era Fantástico, não me lembro. Eu lembro que passou da Inglaterra e falando que o tratamento para síndrome de Down lá era muito bom. Como a gente já tinha morado no Brasil, fora, e a gente não pensava em voltar, assim, de novo. Mas aí o Fernando falou assim, por que não tentar? Né? Por que não tentar o melhor para o José? Porque fisioterapia no Brasil é muito caro, né? A gente não tinha recursos, não tem ainda, para tanta fisioterapia. E eu falei, vamos tentar. E José tinha ali 6 meses que tinha saído do hospital e a gente estava comprando a nossa passagem para ir para Inglaterra. Meus pais falaram assim, nossa, vocês são doidos, né? O menino acabou de fazer a cirurgia, o menino passou por um monte de coisa, vocês vão querer sair do Brasil com esse menino. E eu lembro, assim, que até esses 6 meses, a gente voltou algumas vezes no hospital, porque o José pegava gripe direto. E as gripes dele eram muito fortes. E toda vez que eu voltava lá, meu coração já ficava apertado, né? Será que vai internar ele de novo? Então, parece que eu queria mesmo era sair do Brasil para não voltar mais lá. E nós fomos para a Inglaterra. Fomos para a Inglaterra. Chegando lá, como eu e o Fernando eram muito católicos, eu não queria ficar sem uma igreja. Aí, no primeiro dia que a gente chegou, a gente tinha um conhecidos lá. Era um casal que a gente conhecia. E eu falei pra eles que eu queria uma igreja, que eu não queria ficar sem uma igreja. Eu falei assim, aqui não tem igreja católica. A gente tá indo num grupo de oração, que nós vamos só de quarta-feira, só que a gente não vai na igreja, a gente só vai no grupo. Eles eram católicos também, mas eles eram católicos não praticantes. Só que eles iam na oração de quarta-feira. Eu falei assim, eu quero ir. Aí eu lembro que nós fomos, na primeira semana, a gente chegou no domingo, na primeira semana nós fomos, numa quarta-feira. E nós fomos participar desse encontro. E eu lembro que o primeiro, quando começou a cantar uns louvores, eu chorei o tempo todo, eu tava muito sensível. Eu sou muito chorona, quem me conhece sabe. Eu sou muito chorona. Mas eu tava muito sensível, eu tava muito sensível. E eu comecei a chorar, 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 chorar. E aquilo lá foi me dando uma paz tão grande no meu coração. E a gente começou a frequentar toda quarta-feira. A gente chegou na era em agosto, no começo de agosto. E a gente frequentou, e a gente falava pra eles. Isso foi na casa do Mamadou. Eu sou muito grata pela vida do Mamadou, pela vida da Lu. O Mamadou, ele é africano, mas ele foi para os pais deles mudaram para Portugal, ele era muito novo. Mas é uma pessoa muito especial nos nossos corações. E ali a gente frequentou, chamava Grupo de Vida, na casa dele. E ele gostou muito do Fernando, ele chamou o Fernando de Nando. Ele pegou um amor muito grande pelo Fernando. E a gente começou a frequentar a igreja, depois de umas 3 semanas. Ele falou assim, vamos pra igreja. A igreja era em Leeds, em outra cidade, que dava ali uns 40 minutos, mais ou menos, de onde a gente que tava. A gente morava em Hemsworth, e dava mais ou menos uns 40 minutos. A gente começou a ir na igreja. E a gente começou a gostar muito, mas mesmo assim a gente falava que a gente não ia batizar. E ele falou assim, ia ter um retiro que chama Encontro com Deus. Ele queria que eu e o Fernando participasse. Mas, como a gente já sabia do nosso histórico, né, que o José tinha acabado de sair do hospital, e eu não ia deixar ele com ninguém, ele falou assim, é melhor eu e o Nando primeiro. Fernando. E eu fiquei com o José. Foi bem no dia do aniversário do José. Foi dia 26 de novembro. E o Fernando foi. E no final desse retiro ia ter um batismo. Mas o Fernando... E nesse retiro, assim, como a gente não conhecia, não sabia como que era. Mas ele falava, era impactante. Você não sai de lá a mesma pessoa. E o Fernando foi. O Fernando foi.
Ele foi no sábado de manhã. Quando foi no sábado à tarde, a minha sogra me ligou do Brasil, chorando. Tá tudo bem aí? Falei, tá tudo bem. Aí ela pegou e falou, eu tava aqui deitada no sofá, a Stephanie também tava aqui, e ela tava vendo televisão, e tinha a estante dela, tinha a Bíblia, a minha foto com o Fernando e o José na frente da Bíblia, e imagens, porque ela é católica também, tinha várias imagens, umas 3, 4 imagens, na frente. E nesse retiro, à tarde, teve uma oração de cura e libertação. De cura e libertação. E foi bem nessa hora. Porque quando eu estava grávida do José, quando o doutor falou no 3º mês que ele tinha probabilidade de ter, o Fernando fez promessa para vários santos. Para vários santos. E de cura e libertação, todos os santos que estavam na nossa frente caiu no chão da estante dela. Isso aconteceu, essa oração aconteceu na Inglaterra. E ela estava no Brasil. Como que Deus é maravilhoso. Como que Deus é lindo demais. Todas as estátuas caíram no chão. E eu sabia porque não podia levar telefone. Só que ele falou para o Mamadou me ligar, né, à tarde. Depois dessa oração, o Mamadou me ligou. E eu contei para ele. Ele falou assim, tinha acabado de fazer a oração de cura e libertação. Só que lá não podia falar pro Fernando que tinha acontecido isso, né? Porque lá não tá nada para ele. O Fernando ficou sabendo disso depois que saiu de lá. E acabou no domingo lá. E assim que acabou, perguntou quem queria batizar. E o Fernando quis batizar. Então ele batizou ali. Depois vou colocar a fotinha ali também. Tava muito frio. Tava uns 6 graus. A água nem sei quantos graus tava. Muito frio. Ele batizou nesse dia. Então ele chegou em casa e contou a novidade que ele tinha, né, entregado a vida dele para Jesus e que ele tinha batizado. Eu fiquei muito feliz. Porque Deus já estava ali, né, trabalhando no nosso coração. Eu acho que ele já mandou a gente para Inglaterra já nesse propósito, porque tudo tem um propósito de Deus. Então, dele ter mandado a gente para Inglaterra foi um propósito de Deus. Na área que a gente foi por causa da fisioterapia, a gente não conseguiu, porque a União Europeia estava saindo da União Europeia. Então a gente não conseguiu fisioterapia, foi muita pouca fisioterapia. Então ele ficou mais atrasado. Mas a gente conheceu Jesus. Depois de 2 meses eu me batizei também. E ali a gente começou firme. Deus começou a agir. E Deus foi colocando caminhos. Né? A Letícia, que me ensinou muito. A Dona Rosa, uma senhora. Porque ali o José começou... O José Miguel pegou várias pneumonias. Ele tinha muita dificuldade para respirar. Muita dificuldade para respirar. Eu levava ele no médico. E os médicos... Porque os médicos... fora do Brasil aqui, agora eu tô na Irlanda, mas na Irlanda e na Inglaterra são bem parecidos. Eles não, porque no Brasil, se você chega lá e fala que a respiração tá ruim, eles já tiram logo um raio-x. E como a gente chegou aqui, eles não tiravam raio-x, eu falei assim, como pode? Eles só na escuta, só colocava o teto lá, sei lá, com aquele aparelhinho, que eu não sei o nome, pra ver a escuta, só colocava aquele aparelhinho pra ver a escuta do pulmão e falava que o pulmão dele tava limpo. Eu falei, mas como pode ele falar que o pulmão dele tá limpo? Ele tá respirando desse jeito, não vai fazer um raio-x? E eu falava, quero ir embora pro Brasil. Olha só como que é o ser humano, como que eu murmurei. Eu tava no Brasil, não queria naquele hospital de jeito nenhum. Eu tava fora do Brasil e queria estar no Brasil, porque eu achava que lá ia ser melhor. E essa senhora começou a conversar comigo. Como eu era recém-convertida, ela começou a me ensinar várias coisas. Ela começou a falar, falou assim, você tem que confiar mais em Deus. Não é toda vez que o José tá assim, você tem que levar ele pro hospital. A gente sabe o que ele passou, mas o nosso Deus é maior. Quando ele estiver assim, ore por ele. Ore por ele. Não leva ele diretamente para o hospital. Confia mais em Deus. Confia mais em Deus. Eu comecei a fazer isso, mas mesmo assim eu achava que eu tinha que ir embora pro Brasil. Porque ele tinha que fazer exames no Brasil, porque eu não estava confiando nos exames lá da Inglaterra. Então eu passei muito tempo assim. Teve
um período que eu e o Fernando conversamos, falando, não, a gente vai embora. Nós vamos embora, porque não tava dando, assim, eu tava muito preocupada. Mas o ser humano, assim, ele nunca tá satisfeito, né? Às vezes começa a murmuração, que isso não é de Deus. E aí eu quis engravidar de novo. Aí eu engravidei do Theo. Engravidei do Theo, estando na Inglaterra. E o José não andava. O José foi sentar com 1 ano e 7 meses. Ele foi sentar. Em pé, de jeito nenhum. De jeito nenhum ele ficava em pé. Então, aí eu engravidei do Theo e falei assim, preciso de ajuda. Vou precisar de ajuda. Porque como que eu vou ficar pegando o José, grávida, depois ter o José? Aí eu conversei com o Fernando, a gente decidiu levar a Stephanie pra Inglaterra, minha cunhada. Só que quando a gente comprou a passagem dela, eu dei uma dor de querer ir embora pro Brasil. O Fernando, a gente não vai embora. Eu falei assim, nós vamos. Se você não for, eu vou. Ele falou assim, mas a gente não pode ir embora. A gente não tem condições de ir embora agora. Eu falei assim, mas eu quero ir embora. Deus foi tão maravilhoso que a gente comprou a passagem da Stephanie pelo cartão de uma amiga nossa, a Letícia. E a gente comprou pelo cartão dela e ia passar o dinheiro para ela. Mas esse dinheiro nunca foi cobrado. O dinheiro ficou 1 ano na conta dela para eles fazerem retirada, né? Não foi cobrado. O Fernando ligou umas 4 vezes na agência, que era nos Estados Unidos, e não foi cobrado. Eu falei, meu, foi um presente. Foi assim, foi Deus que deu para nós. E deu a passagem da Stephanie. Enfim, a Stephanie foi assim, aí a gente conversou com a Stephanie, assim, Stephanie, que era, antes dela chegar, a gente tinha conversado com ela, que eu queria ir embora, e que ela poderia ficar ali umas 4 semanas, e depois ia pra Itália tirar o documento dela. Então ela fez isso. E depois, eu tava grávida de 6 meses, a gente foi embora pro Brasil. Nós fomos embora pro Brasil. Aí, de uns 3 meses que a gente tava no Brasil, a situação começou a apertar. Eu queria fazer alguma coisa, queria sair, queria comer alguma coisa, queria comprar alguma coisa, e não tinha dinheiro. Aí eu falava pro Fernando, né? Vamos em tal lugar? Ele, como? Não tem dinheiro. Aí eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu falei assim, eu quero voltar embora. Não quero ficar aqui mais. Eu quero voltar embora. Ele, agora nós não vamos. Você não quis vir? Aí ele me deixou de castigo. Aí o Theo nasceu. Eu já queria, assim, o Theo não tinha nem nascido ainda, mas eu tava programando, o Theo vai nascer, a gente vai voltar. E eu falando pra ele, quero voltar, eu quero voltar. Aí o Theo nasceu. Quando o Theo nasceu, 1 semana antes do Theo nascer, o Fernando passou na neuro com o José. Tinha uma consulta marcada com a neuro. A gente estava em Jales, no interior de São José do Rio Preto. Ele tinha uma consulta em São José do Rio Preto com a neuro. Aí o Fernando foi e levou ele. E quando o Fernando levou ele, a neuro desconfiou do José ter autismo. E ela queria acompanhar ele por 6 meses, né, pra dar o diagnóstico. Aí o Fernando chegou em casa e falou isso. Quando ele falou isso, pra mim, assim, eu achava assim que ele tinha só síndrome de Down. E eu pensava comigo que ele não tinha autismo. E eu fiquei assim, o chão caiu. É como se perdesse o chão, não sei. Eu sei que eu fiquei muito triste. Muito triste. E eu comecei a ver vários vídeos, comecei a ler sobre autismo. E quando o Theo nasceu, no dia do meu parto, quando ele nasceu, eu já entreguei ele pra Jesus, né? Eu falei, ele é seu, Jesus. E eu falando baixinho, achando que a doutora tava ouvindo. Ela falou assim, o que você tá fazendo? Você tá orando? Aí eu só dei risada, né? Entregando ali o Theo pra Jesus. Que ali já era convertido, né? A gente já entendia. E aí, o Theo nasceu. A gente já tava conseguindo fazer a cabeça do Fernando pra voltar. Mas a gente não queria voltar pra Inglaterra, a gente queria voltar pra Irlanda. Porque a Steph tava na Irlanda, então a gente queria voltar pra Irlanda. E aí, o Theo nasceu. E como eu tava já vendo os vídeos, lendo muito sobre o autismo, eu comecei a observar o Theo ali já, Deus de bebê. E eu comecei a amamentar ele, e um dos vídeos que eu tava vendo, falava que quando você tá amamentando o bebê e ele não tem contato visual, já é um dos sinais do autismo. E o Theo não tinha contato visual comigo. Deu o 3º mês, o 4º mês.
Ele não tinha, ele mamava no meu peito e não olhava no meu olho. Já era um dos sinais. E eu comecei a falar isso pro Fernando. E ele falou, não, é coisa da sua cabeça. É coisa da sua cabeça. E eu pensando comigo, não é coisa da minha cabeça, né? E a criança com 4 meses, ela começa já a falar sílabas, né? Babá, bebê. E eu tenho nada de falar. Enfim, né, decidi comprar passagem para vir para Irlanda. O Theo tava. O dia que a gente chegou na Irlanda, dia 13 de agosto, foi quando ele fez 3 meses. Foi o dia que a gente chegou na Irlanda. No 2018. 13 de agosto. A gente chegou na Irlanda de volta. Quando a gente chegou na Irlanda de volta, eu já fui, né, encaminhando esses meninos. Aí eu passei no GP, que é o postinho de saúde. O postinho de saúde falou que eu tinha que levar ele no RAISE. O postinho de saúde indicou ele pro RAISE, que é uma instituição que eles acompanham com criança com deficiências. E passou ele, o José. Aí a enfermeira vinha em casa, tudo. A psicóloga. Aí eu falei que queria que fizesse o teste, né, do José. Aí fez o teste no José, que eu falei que eu tinha feito, que eu tinha levado ele na neuro no Brasil, e que elas falaram que achavam que ele tinha autismo. E eu levei, e eu não consegui o diagnóstico no Brasil. E quando eu cheguei aqui na Irlanda, eu falei. Aí, eu chegando aqui, depois de uns 5 meses, mais ou menos, fizeram o teste com a fono, com a psicóloga, e falou sim que ele tinha autismo. Foi um impacto, né? Fiquei muito triste mesmo. Só que aí a psicóloga ia em casa para acompanhar ele, e eu comecei a falar para ela que eu tava desconfiando alguma coisa estranha do Theo. Que o Theo, com 6 meses, nada, né? De nada de som. E uma vez, ele tinha mais ou menos 6 meses, eu fui amassar uma garrafa plástica. E ele gritou, chorou, horrores. Já achei estranho. E eu falei isso pra ela. E toda vez que ela vinha em casa, ela começou a chamar ele. E ele nunca olhava. E ele nunca dava tchau. Aí ela pegou e falou que eu tinha que passar no GP. Só que eu não fui no GP. Aí demorou, acho que uns 2, 3 meses. Quando ela voltou, ele tava quase 1 ano. Já tinha feito 1 ano, mais ou menos. E ela chegou, a primeira coisa que ela já chegou cumprimentando o Theo. Chamando ele, e ele não olhava. Ela falou assim, você foi no GP? Eu falei assim, não. GP é um postinho de saúde. Aí, eu tinha mudado de cidade nessa época. Eu cheguei morando em Boyle. Depois eu fui, a gente mudou pra Castlereagh. E ela pegou, fez a carta. Ela falou assim, você vai lá hoje no GP. Porque é o GP que tinha que encaminhar pro RAISE. Porque elas faziam parte do RAISE. Então, o GP que tinha que encaminhar ele. Aí o GP encaminhou o Theo pro RAISE. E aí começou o acompanhamento com o Theo. Aí começou vinha a enfermeira, tem uma enfermeira, só uma enfermeira que começou a cuidar dele. Começou a observar ele por mais 1 ano, porque faz com teste com 2 anos. Então ela ia observar ele por 1 ano. E ela vinha em casa, passava atividade pra fazer com ele, e ia anotando tudo. Toda vez que ela vinha em casa, ela anotava, perguntava as coisas, porque cada idade tem que estar fazendo uma certa coisas, né? Tipo, comendo só com 1 ano. O que a criança de 1 ano tem que estar fazendo? Dando oi, dando tchau, mandando beijo. E nada disso ele fazia. Então, toda vez que ela vinha em casa, ela marcava, ela anotava o que ele estava fazendo, o que ele não estava fazendo. E assim que ela começou a fazer esse processo com ele, entrou o Covid. Aí foi tudo por vídeo. Aí ou ela vinha até em casa e deixava uma caixa na porta de casa, ou ela mandava pelo correio as atividades que tinha que fazer com ele. E depois tinha chamada de vídeo uma vez ali por mês para ela ver como que ele tava, porque ela passava atividade e aquela atividade que passava para ele tinha que fazer. E aí, depois de 1 ano, né, de acompanhamento, a gente não foi lá para fazer o exame porque estava na época do Covid, então fez o teste nele em casa, por vídeo chamada. Aí fez o teste com o Theo no vídeo chamada. E falou que ele tinha autismo. Não que ele falou eu já sabia, desde quando ele nasceu, que eu desconfiava. Mas quando ele deu o diagnóstico do autismo, eu chorei por uns 3 dias. E o Fernando falava, por que você tá chorando? Você já sabia.
Só que ele falava isso pra me consolar, mas por dentro dele tava corroendo também. Nessa época a gente parou de ir na igreja, a gente ficou 2 anos sem ir na igreja. E ele começou a culpar Deus. Por que que Deus fez isso comigo? Me deu 2 filhos especiais. Por que que Deus fez isso comigo? Então ele começou a culpar Deus. Então a gente ficou ali 2 anos fora da igreja. E quando a gente tá fora da igreja, né, a gente não tá sensível para ouvir o Espírito Santo, porque a gente tá fora. A gente não tá sendo alimentado. E nem, a gente não tava nem lendo a Bíblia, nem se alimentando da palavra, nada, a gente tava afastado. Então foi os 2 anos piores 2 anos da minha vida. É como se Deus tivesse esquecido de mim. Foi nesses 2 anos. Aí começou, o José estava quase com 5 anos, não andava, e fazia, a fisioterapeuta vinha em casa. Começou com um andador grande, deram um andador grande. Assim, foi espetacular, assim, o cuidado que eles teve com o José. Eles deram um andador, só que assim, eles davam enquanto ele estava precisando. Então eles deram esse andador grande, depois deram um stand, que ele tinha que ficar em pé. Ele tinha que ficar em pé em 30 minutos nesse aparelho, em pé. Ele começou com 5 minutos, com 10 minutos, 15. Até aumentar, ele tinha que ficar 30 minutos. Ele tinha que ficar umas 3 vezes por dia. Era uma máquina, depois eu vou colocar a foto aqui, que ele ficava em pé e tinha vários cintos nele. E deram uma roupa também. Eu tinha que colocar tipo um macacão que era muito apertado. Porque como eles têm hipotonia, os músculos são muito flácidos. Então, é mais difícil para andar, é mais difícil para tudo. Então deram esse macacão. Aí depois deram o andador menor. E num belo sábado, o Fernando acordou e falou: eu vou fazer um andador para esse menino. Andador não, uma barra. Sabe quando você tem um acidente e tá voltando a andar e começa a andar segurando aquelas barras? O Fernando falou assim, levantou e falou assim: hoje eu vou fazer aquelas barras pro José. De cano. Eu pensando comigo, como que vai ser isso, né? Ele falou assim: eu vou fazer. Ele foi lá e comprou vários canos, não sei se foi uns 4 canos, sei que foi vários, daqueles canos branco, e fez a barra. E a gente colocava um macacão nele, e começou ali também. Comecei ali com uns 2 minutos, como o José Miguel gosta muito de desenho celular, ele não queria ficar em pé de jeito nenhum, naquela barra. E que comecei com o celular. Eu ia pra lá, vinha pra cá, ia pra lá e vinha pra cá. Comecei com 3 minutos, 5 minutos, até dar 30 minutos. A gente ficou nisso uns 3 meses. Com 3 meses eu fazendo isso com ele, o José começou a ficar em pé e começou a dar uns passos sozinho, com 5 anos. E muita gente achava que o José Miguel nem ia andar. E Deus me deu mais esse milagre. Assim, cada detalhe, no sentar dele, no endurecer o pescoço, a gente celebrava por cada detalhe. Por cada detalhe a gente celebrava. Até hoje, por cada detalhe, por simples detalhes. Por simples detalhes a gente celebrava. Porque pra gente era uma vitória. E o José começou a andar. Com 3 meses que estava ali nessa barra, o José Miguel começou a andar. E um monte de gente falava: manda vídeo, eu quero ver. Umas amigas minhas: eu quero ver o José andando. Ele começou a andar com 5 anos. E foi muito rápido, assim. Ele começou a ficar em pé e começou a andar. Foi muito rápido. Hoje ele usa o carrinho dele, ele não consegue andar. O José Miguel tá com 9 anos hoje. Esse ano ele faz 10. Ele não consegue andar muito longe. Mas dentro de casa ele anda. Ele anda dentro de casa, mas pra gente andar longe a gente tem o carrinho dele. E Deus é maravilhoso, assim, no agir dele de cada detalhe. Aí eu lembro que eu sempre sofri com antecedência, né? Aí tentaram tirar a fralda do José nesses 2 anos, que foi muito doído pra mim. Né? Ele ficou 1 ano sem fralda, mas ele fez xixi, ele não tem controle, ele fazia xixi na hora que ele queria, na hora que tava, então ele não tinha controle, e eu fiquei 1 ano assim. Então foi muito difícil, 1 ano foi muito difícil pra mim. E eu falei assim: não dou conta mais. Aí eu voltei a colocar a fralda nele. E a gente tava fora da igreja ainda. E eu chorava muito, eu perguntava muito por quê? Por que Deus? Por que Deus isso comigo? Foi um momento muito difícil pra mim. O Fernando chegar em casa à noite e falava: eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Eu falava assim: você tem que parar de trabalhar, você tem que me ajudar. Eu falava pra ele: você tem que me ajudar, eu não vou dar conta, sozinha eu não vou dar conta. Eu falava pra ele.
Você tem que ficar em casa pra me ajudar. E, e eu deitava à noite, eu chorava, eu chorava. Teve um dia que eu vi um filme de uma autista, que ela usava fralda. Deus de moça tava usando fralda. Naquela noite eu chorei. Eu chorei que eu soluçava. Eu falava, meu Deus, será que vai ser assim com o José? E naquela noite eu decidi. Eu falei assim, eu nunca mais eu vou chorar por antecedência. Sempre, desde quando José nasceu, que as pessoas pensavam as coisas negativas dele. Falavam que ele não vai conseguir isso, que ele não vai conseguir aquilo. E eu falava dentro de mim, ele vai. Então por que eu tô chorando com antecedência agora? Porque eu tô chorando por antecedência. Falei assim, Deus, esse é o último choro que eu tenho por antecedência. Eu não vou chorar mais. Eu não vou chorar mais por antecedência. E naquele dia eu decidi dentro de mim que eu não ia chorar mais. E eu tava muito cansada, muito cansada. E eu comecei a orar de manhã. Falei assim, Senhor, renova minhas forças a cada amanhecer. Renova, Deus, renova minhas forças a cada amanhecer. Repreende tudo aquilo que não é do teu agrado, Senhor. Tudo que impede, Senhor, de eu ter paz no meu coração. Que venha ter paz dentro da minha casa, Senhor. Porque aquilo lá tava me corroendo por dentro. E como eu tava ruim comigo mesma, não tem como estar bom dentro de casa, né? Transmitir a bondade dentro de casa. Então, imagina como que era. Então, eu comecei a orar, determinar cada manhã. Cada manhã que eu levantava, eu comecei a determinar. Determinar dentro da minha casa, a paz de Deus dentro da minha casa. Determinar a força, que Deus me renovasse minhas forças a cada amanhecer. E Deus vem restaurando cada amanhecer. Ele vem restaurando minhas forças a cada amanhecer. E eu falei pro Fernando, a gente tem que voltar para a igreja. A gente não pode ficar assim. E a gente voltou para a igreja. Depois de 2 anos em casa, a gente voltou para a igreja. E Deus foi agindo. Foi agindo cada vez mais. E estamos aqui na Irlanda. Já vai fazer 5 anos. Eu sou muito grata a Deus por ter colocado a gente aqui neste lugar. Tudo na nossa vida tem um propósito. Deus colocou a gente aqui porque Ele tem um propósito conosco aqui nessa terra. Essa terra é uma terra abençoada mesmo. As escolas são muito boas, os cuidados que eles têm com o José, que eles têm com o Theo, são muito bons. É uma terra abençoada. Eu falo que eu não tenho como agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo, por tudo que Ele faz na minha vida. Eu sou muito grata a Ele. Muito, muito grata a Ele. Estamos congregando numa igreja agora, que estamos aprendendo muito, 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 muito. Por isso que eu falo, Deus tem um propósito em tudo. Deus colocou a gente nesse lugar, nessa congregação que a gente está congregando agora. E Deus tem um propósito, sim, porque Ele tem propósito em cada detalhe. Eu sou muito grata para nossos pastores que estamos, né, congregando essa igreja agora. Sou muito grata a eles. E a gente aprendeu muito e estamos aprendendo. Não sei quanto tempo vão ficar aqui nessa terra abençoada, porque o propósito de Deus é fluir, né? A gente não tem que criar raiz. A gente não tem que criar raiz em lugar nenhum. Então, eis-me aqui, Senhor, tua serva, pronta para te servir aonde o Senhor colocar a minha família. Eu creio que Ele vai nos capacitar cada vez mais, como Ele está nos capacitando. Deus me deu o José e o Theo. Sim, eles são especiais. Especiais para Deus. O José tem síndrome de Down e autismo. E o Theo, autismo. O grau é que eles não dão um grau. Mas se eu fosse avaliar o autismo de cada um, o Theo daria o autismo leve e o José é o 3, o mais grave. Porque o José não fala. O José precisa de mim, 100% de mim. E o Theo começou a ler com 1 ano e meio. 1 ano e meio ele começou a falar. Ele não falava sílabas nenhuma. E quando ele começou a falar o alfabeto. Ele começou a falar alfabeto em inglês e em português. Uma vez eu tava trocando de canal. Ele tinha 1 ano e meio. Eu fui trocar de canal. E ele leu 10 Little Buzz. Aí eu peguei e voltei. E falei assim, é impressão minha ou esse menino tá lendo? Voltei e ele falou de novo. E o Fernando chegou do trabalho, eu falei pro Fernando escrever em português, inglês, de 1 a 10. Inglês em português. Ele leu tudo em inglês em português. O Theo começou a ler com 1 ano e meio. Começou a falar e ler ao mesmo tempo. O Theo. Ele, como uma criança, como todas as crianças, tem as crises dele de birra. Porque todas as crianças têm. Mas
ele é muito especial. Ele, o José, é muito especial. E Deus deu eles para mim, porque tem um propósito. O nosso olhar hoje, o meu olhar, o olhar do Fernando é de outra maneira. É de outra maneira. Com a cumplicidade de olhar, de ver assim, os mínimos detalhes, né? O amor puro dessas crianças, o amor puro do José, que ele não fala, mas ele tem um amor puro que é lindo de se ver, que é lindo de se ver. Teve uma apresentação de Natal em 2022 que eu fui, e assim que eu saí do carro, foi da escola do José, que o José estuda numa escola e o Theo em outra. O José estuda numa escola especial, são todas síndromes. A do Theo é só de autismo. E eu lembro que eu fui sair do carro e peguei um jornal de papel, porque eu sabia que eu ia chorar. E o José não fez nada, ele só ficou sentado ali. Mas na hora que eu vi aquilo me tocou tanto. Eu falei assim, obrigada, Deus, obrigada, Jesus, como eu amo essas crianças. Como eu amo essas crianças. Me perdoa, Senhor, me perdoa. Eu vivo pedindo perdão para Deus por todos os momentos que eu tive pensamentos de negação dentro de mim, porque eu tive. Todos os momentos que eu falei, por que, Senhor? Por que, Senhor, comigo? Eu falava, por que comigo, Senhor? Por que comigo, Senhor? E ele falava, por que com você não? Vocês são especiais, vocês são pais especiais. E ele continua me capacitando o Fernando cada vez mais, como os pais. Nós temos muito, sim, que aprender, porque a gente aprende com eles a cada dia. A cada dia é um novo dia, e eles nos capacitam a cada dia. Eles vão nos ensinando, vai nos moldando. Deus molda molda o Fernando a cada dia. A cada dia ele vai nos moldando. E eu sou muito grata a Deus. E este é meu testemunho. Contei assim muito por cima do meu testemunho, mas esse é meu testemunho. Eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas ainda na vida desses meninos, do José e do Theo. Eu sempre falei, Deus, quando o José nasceu, que o José vai nos surpreender. Deus é tão maravilhoso. O que ele tem pela vida do José é grande demais. Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Eu só creio, minha fé é muito grande. Minha fé é muito grande nele, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio, eu profetismo sobre a vida do José e do Theo todos os dias. Eu profetismo que eles venham sentir um amor muito grande para Jesus. Eu profetismo sobre a vida do Theo e do José, que grandes coisas vão vir sobre a vida deles. Eu creio que milagres vai vir, o milagre vem a cada amanhecer. Às vezes a gente espera um milagre muito grande, mas o milagre vem cada amanhecer. A cada amanhecer é um milagre de Deus. E Deus vem trazendo esse milagre a cada amanhecer. A cada amanhecer Ele traz uns milagres dentro da nossa casa. E o profetismo eu declaro sobre a minha casa todos os dias. Eu declaro sobre minha casa, nós serviremos o Senhor. Nós serviremos o Senhor. E que Ele nos sustenta a cada amanhecer. Que Ele nos renova a nossa vida a cada amanhecer. Toda honra e toda glória para Ele. Toda honra e toda glória para Ele. E eu termino aqui dizendo que a esperança é uma semente que Deus planta no nosso coração para dizer, vai dar certo. Vai dar certo. Em nome de Jesus, vai dar certo. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.